Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos da isomeria, falando da segunda parte da isomeria plana. E o primeiro caso que nós iremos ver hoje é a isomeria de compensação ou metameria. Na isomeria de compensação, nós temos os isômeros sendo da mesma função, e neste caso nós chamamos eles de metâmeros. Eles vão apresentar também o mesmo tipo de cadeia, apresentando a diferença somente na posição de um heteroátomo. A metameria pode ocorrer em éteres, ésteres, aminas e amidas. Além disso, também ocorrem em compostos que contêm enxofre, como os tioéteres. Aqui nós temos o exemplo da fórmula molecular C5H12O, que irá nos gerar um éter. Eu posso ter o metoxibutano ou eu posso ter o etoxipropano. A única diferença entre esses dois éteres é a posição do heteroátomo. No metoxibutano, eu tenho meu oxigênio entre o primeiro e o segundo carbono, e no etoxipropano, eu tenho o meu oxigênio entre o segundo e o terceiro carbono. Então, eu tenho a mesma função orgânica, neste caso, éter, mesma fórmula molecular, e eu modifico somente a posição do heteroátomo. Cuidado para não confundir a isomeria de compensação com a isomeria de posição. A isomeria de compensação, ela também muda a posição, porém tem que ser a posição de um heteroátomo especificamente, tá certo? Aqui nós temos outro exemplo. Com a fórmula C6H13ON, eu consigo desenhar duas amidas. Neste primeiro caso, eu tenho a N-metil, N-propil etanamida, e neste segundo caso, eu tenho a N-etil, N-metil propanamida. Então, eu modifiquei a posição do nitrogênio, que é o heteroátomo, na função amida. E, consequentemente, eu acabo mudando a quantidade de carbonos que eu tenho nos pontos da cadeia. E para finalizarmos as isomerias planas, nós temos o caso da isomeria dinâmica ou tautomeria. Na tautomeria, nós temos funções diferentes, porém, são funções específicas que coexistem em equilíbrio dinâmico, ou seja, um composto se converte no outro e vice-versa. E nós temos dois casos de tautomeria. A tautomeria aldo-enólica, onde nós temos um aldeído em equilíbrio com o enol, lembrando que o aldeído apresenta ligação dupla com oxigênio na extremidade da cadeia. O que vai acontecer? Na ligação dupla com oxigênio, nós temos uma ligação π. Essa ligação π, ela vai sair daqui da ligação com oxigênio e vai vir para a ligação entre os carbonos. Quando isso ocorre, este hidrogênio aqui ele tem que sair. Por quê? Porque o carbono não pode fazer mais do que 4 ligações. Então, a ligação do hidrogênio com o carbono se quebra e o hidrogênio se liga ao oxigênio. Então, nós temos, em um momento, ligação dupla com oxigênio, e em outro momento, nós temos uma ligação dupla entre carbonos com uma hidroxila, ou seja, em um momento eu tenho um aldeído, em outro momento, eu tenho um enol. Lembra que o enol ele se caracteriza por uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Então, estes dois compostos são tautômeros, especificamente da tautomeria aldo-enólica, porque eu tenho um aldeído e um enol. O segundo caso é a tautomeria cetoenólica, onde eu tenho uma cetona, eu tenho então a ligação dupla com oxigênio em um carbono no meio da cadeia e vai acontecer o mesmo processo. A ligação π com o oxigênio, ela vai passar para entre os carbonos. Consequentemente, o hidrogênio ligado ao carbono
se solta do carbono e passa a sua ligação para o oxigênio. Então, em um determinado momento, eu tenho uma cetona, em outro momento, eu tenho um enol, devido à hidroxila ligada ao carbono insaturado. Então, aqui eu tenho os tautômeros, cetona e enol, ou seja, tautomeria ceto-enólica. Bom, como de costume, deixei aqui 3 propostas de desenhos de moléculas para vocês praticarem. Desenhos de tautômeros e metâmeros com características específicas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.